E, meus amados, o título da ministração de hoje é congregar. Senhor Deus e Pai, te agradeço pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu perdão. Te agradeço pelo teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Glorificado, magnificado e exaltado seja o teu nome. Bem, meus amados, muitas das pessoas se convertem, começam a ir para a igreja e depois começam a procurar desculpas para não mais congregar. Elas começam a ver falhas nas pessoas, elas começam a esfriar, elas começam a dizer, na igreja eu sou crente, eu fico em casa mesmo, aquela conversa toda. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos congregar. Eu separei alguns versículos aqui que falam de congregar. Ele diz lá em Salmo 68, versículo 26, bendigam a Deus na grande congregação, bendigam ao Senhor, descendentes de Israel. Ele diz também no Salmo 111, versículo 1, aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 38, ele diz, ele estava na congregação, no deserto, com um anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Está em Salmo 111, versículo 1. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 38, ele diz, despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus, ou seja, buscando a palavra de Deus na congregação, na igreja. Ele fala também, lá no Salmo 22, 22, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Salmo 26, 12, o meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei ao Senhor. Não deixemos de congregarmos, como é de costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, que as pessoas vão inventar todo tipo de desculpa para não ir para a igreja. Que naquele tempo de Jesus não tinha igreja. Realmente não tinha igreja, tipo Assembleia de Deus, Verbo da Vida, tipo... Não tinha essas congregações com esses nomes. Mas existia a igreja que era o povo que se reunia. O povo procurava um lugar para se reunir. Então não tem como a pessoa inventar uma desculpa. Não, eu para servir a Deus, eu sirvo aqui em casa mesmo, eu oro todo dia, eu faço isso. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos congregar. Congregar significa o seguinte, se reunir com os irmãos, se reunir com a igreja, com as pessoas para congregar. Essa conversa das pessoas, porque eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, eu quero saber se ele vai no céu dizer isso. Porque muita gente acha que está salvo. Eu aceitei Jesus, tá bom. Não, não é dessa forma, não. Tem que haver o quê? Tem que haver a congregação, ou seja, o congregar, o ato de respeito, de reverência, de consideração. Então, se as pessoas não estão nem aí com Deus, você acha que Deus vai estar aí com essas pessoas? As pessoas têm que ter fidelidade para com Ele. Então, tem que congregar, tem que estar na congregação, ou seja, junto com os irmãos da mesma fé. Não tem como uma brasa, ela formar labaredas. Se ela está só, ela vai esfriar. A brasa tem que estar junta. Então, a própria palavra de Deus diz o seguinte, diz que Ele não nos deu espírito de medo, nem de covardia, mas nos deu espírito de ousadia, de intrepidez. Muita gente fica lá inventando desculpa, desanima, esfria, morre na fé e começam a colocar defeitos, começam a apontar os erros das pessoas e alguns fracos da igreja.
Muita gente diz, você vê aquele líder religioso que tem enganado o povo. A palavra de Deus fala do joio e do trigo. Nós é que temos que fazer a diferença. Se eu estou na igreja onde está lá muitos irmãos que não têm compromisso, eu procuro dar o bom testemunho. Então, o que é que nós devemos fazer? Devemos congregar, devemos nos alimentar, nos fortalecer espiritualmente. Não deixemos de congregarmos, como é de costume de alguns. Antes passamos a demonstrações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Sabe o que é que acontece com muita gente? Muita gente aceita Jesus da boca para fora. Muita gente diz que tem Deus, mas é da boca para fora e começa a apontar, porque lá na igreja tem isso, na igreja tem aquilo. Deus, ele formou a igreja. Quem é a igreja? São as pessoas. Ele não formou uma pessoa individual, não. Ele formou várias pessoas que se reúnem, onde a igreja tem poder. Uma instituição, ela não tem poder só, ela precisa de quê? De membros. Se você abrir lá uma academia e só tiver você lá, sem as pessoas para estar lá praticando esporte, se fortalecendo, então não vai servir de nada. Muita gente tem essa mania de achar, não, eu sirvo Deus do meu jeito, eu estou servindo a Deus, eu estou orando, eu estou fazendo isso. Isso é conversa fiada, isso é uma desculpa que elas estão inventando, porque não tem compromisso nenhum com Deus. Deus quer pessoas que tenham compromisso. Ele anda pela terra e busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas muita gente tem aí procurado desculpas, tem procurado meios. Deus, ele está procurando as pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Não estão procurando todo tipo de gente, não. Adorar a Deus não é só estar dentro de casa, não. Adorar a Deus é estar buscando a palavra dele. Ele diz lá, em João capítulo 4, versículo 23, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Não tem como você dizer que é igreja, não tem como você dizer que é de Deus, se você não tem prazer nenhum nas coisas de Deus. Quando você ama alguém, você vai ter prazer nas coisas dele, ou não é? Se você arruma uma namorada, ou você tem uma esposa, ou um esposo, ou vice-versa, você ama, você diz eu te amo, então você vai procurar agradar aquela pessoa, ou não é? Então como é que alguém diz que ama a Deus se não tem prazer nenhum de congregar, se não tem prazer nenhum de buscar as coisas de Deus? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz, importa sim que aqueles que se aproximem de Deus, creia que ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Eu amo Deus, eu tenho consideração com Deus, eu creio em Deus e fica aí em casa. A congregação, ou congregar, o ato de congregar é o ato de ajuntamento, onde vai ter a unção coletiva, onde as pessoas vão se reunir, onde vão se fortalecer, onde vão receber a palavra. Muita gente se afasta de Deus e fica inventando desculpas, porque elas estão lá apegadas às coisas do mundo, o prazer dela está nas coisas do mundo, então elas vão inventar desculpas para não congregar. Eu já vi muita gente, porque os irmãos na igreja, porque isso, porque aquilo, porque o irmão disse isso comigo, porque não sei o quê. Eu digo, rapaz, isso é conversa fiada. Desde o dia que eu me converti, que comecei a congregar, eu vi todo tipo de gente dentro da igreja. Existem pessoas que estão aí no mundo, voltaram para a prostituição, voltaram aí para as mentiras, para os roubos, para todo tipo de coisa ruim. Sabe por quê? Porque elas estavam ali na igreja, lá, só tapeando. Mas a gente busca a igreja porque a igreja é um hospital. Para quê? Para ser curado, para ser sarado. A palavra de Deus diz lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 4 e 5, ele diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e o pecado que nos roubava a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados.
A fé vem por ouvir, o ouvir pela pregação da palavra de Deus, está lá em Romanos, a partir do capítulo 10, do versículo 14 em diante. Mas as pessoas não estão querendo receber nada, não. As pessoas estão querendo ficar em casa porque o prazer delas está nas coisas do mundo. Aí as pessoas se frustram porque querem que Deus se amolde à vontade delas. Elas querem que Deus se amolde aos conceitos delas, os conceitos humanos. Mas a palavra de Deus diz claramente que importa sim que aqueles que se aproximar de Deus, a gente não vai para um lugar quando a gente não tem prazer nenhum. Se você não tem prazer nenhum em congregar, então você não tem prazer nenhum em Deus. Eu vi muita gente lá inventando todo tipo de desculpas. Eu tenho várias falhas, erro constantemente, mas por que é que eu congrego? Eu congrego porque é lá onde eu vou receber palavras que vão me fortalecer. Ah, mas Deus está habitando em mim, onde eu estiver, Deus está. Mas você precisa ouvir a palavra, você precisa de pessoas lá para lhe guiar, você precisa da unção que está na vida dos irmãos, das irmãs, você precisa congregar, você precisa se alimentar da palavra. Essa conversa de o cara dizer, não, eu estou aqui, eu leio a Bíblia aqui, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. A palavra de Deus diz o seguinte, que Jesus Cristo, ele nomeou 70 discípulos. Ele tinha 12 discípulos. Sabe onde era que estavam aqueles 12 discípulos? Estava lá junto com ele. Então eles congregavam. Não, porque naquele tempo de Jesus existia a sinagoga. Jesus não era religioso. Sempre existiu reunião. A igreja sempre se reuniu. Então que conversa fiada é essa? Não, que Deus não mandou fazer igrejas. Então você está indo contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz claramente que nós devemos congregar, devemos estar junto com os irmãos. Como é que eu digo que vou para o céu, vou passar a eternidade com alguém que eu não gosto? Eu não vou com a cara daquele irmão, não vou com a cara daquela irmã, é porque tem uns irmãos que é assim, é assado. Eu quero saber se lá no céu tu vai ficar sozinho num cantinho lá, tu vai se trancar num quartinho lá e ficar lá assistindo teus filmes, tu vai ficar lá fazendo as tuas boas vontades. Isso é conversa fiada. Eu vejo muita gente aí que se converte, mas quer continuar do mesmo jeito. Não, porque o cara disse que isso não é certo, fazer isso. Isso é conversa, Deus me libertou. Ele diz na palavra dele que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas não devemos nos pôr em julgo desigual. Eu gostava de futebol, eu gostava de bebida, eu gostava de um bocado de coisa. E tinha coisas que pareciam ser lícitas. Mas sabe por que eu deixei essas coisas? Porque isso não traz mais louvor nenhum a Deus. Eu ia para uma quadra jogar a bola com o pessoal, era divertido, era, mas saía palavrão, me irritava. Então aquilo que não me traz louvor a Deus, então eu tenho que sair daqui dali. Eu tenho que fazer algo que vai trazer um certo conforto e que tenha um louvor para Deus. Então tem muita gente inventando desculpa, querendo continuar nas coisas do passado. Muita gente é desse jeito, quer continuar nas coisas do passado e está lá querendo se justificar. Não, eu sou livre, eu não sou religioso, não sei o quê, bababá, bababá, nanã. Eu vejo tanta gente, rapaz, fazendo coisas que não tem lógica nenhuma. A palavra de Deus diz que quem está em Cristo é nova criatura. Não tem como eu me amoldar às coisas do mundo, não. Porque a palavra de Deus fala que nós não devemos nos conformar com as coisas do mundo. Nós devemos odiar certas coisas. Nós não devemos estar lá nos amoldando às coisas do mundo, nos agradando com as coisas do mundo. Nós temos que odiar certas coisas. Agora, odiar de uma forma que a gente não vá buscar, que a gente saia dali. Não é odiar de uma forma que a gente vá querer, eu vou fazer isso, aquilo. Não, é um ódio que é um ódio santo. Que ódio santo é esse? É você não ir praticar certas coisas. Em Romanos capítulo 12, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis
qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus. A perfeita e agradável vontade de Deus é que você esteja congregando, é que você esteja juntos com os irmãos. Quem constitui-se amigo do mundo é inimigo de Deus, inimigo por natureza. Você sabia disso? Amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Você sabia disso? A palavra de Deus diz lá, em João capítulo 17, versículo 16, não são do mundo, como eu do mundo não sou. João 17, 16. A quem constitui-se herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus 1:12. Quem é? Jesus Cristo. Ele diz, do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. São pessoas que se agradam das coisas do mundo. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 5. Ele diz lá, também, em João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então não é você estar lá vivendo as coisas do mundo, é você se afastar das coisas do mundo, é você buscar as coisas de Deus. E ele diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. As coisas do mundo, determinadas coisas são do diabo mesmo. Ele diz lá em João capítulo 5, versículo 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Sabe por que as pessoas odeiam crentes? Por isso, porque elas são do mundo, elas não são de Deus. O que é ser crente? É ser um crente de verdade, é ser nova criatura, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você entendeu? Então, não tem como a gente procurar desculpas para não congregar. Porque a partir do momento que a gente começa a procurar desculpas, a gente está sendo amigo do mundo. Qual o mais preferível? Você ir ouvir uma palavra de edificação na igreja ou você ficar em casa assistindo uma novela, assistindo um programa, assistindo um filme, ou conversando, falando da vida dos outros, da vida alheia? O mais perfeito é você estar ouvindo a palavra de Deus. Não, porque tem isso, tem aquilo. A palavra de Deus fala do joio. Ou você é joio ou você é trigo. Então, onde é que vai estar junto o joio? Vai estar junto do trigo. Então, se eu sou trigo, eu não estou nem aí com o joio. Eu vou estar lá no meio do joio, que é dentro da igreja, não é no mundo não, porque no mundo jaz o maligno. Eu vou estar fazendo a diferença. Se está lá um crente fuxiqueiro, um crente mentiroso, um crente veaco, um crente ladrão, um crente isso, um crente aquilo, o que é que eu vou fazer? Eu vou ser diferente dele, eu vou ser nova criatura, como diz a palavra. Pois quem está em Cristo, nova criatura é. Tem que haver mudança. Então essa mudança é eu que vou fazer. Eu não sou salvador da vida de ninguém, eu sou salvador da minha vida. Ou seja, Jesus salvou minha vida. Então o que é que eu devo fazer? Eu devo me examinar e devo policiar a minha vida, examinar a mim mesmo. Então a salvação é individual, então eu tenho que buscar cada vez mais a santificação, a salvação. Como vou fazer isso? Congregando. Quem não tem prazer de congregar, não tem prazer nenhum em Deus. Eu vejo muita gente aí Deus para cá, Deus para lá, mas cadê? Ele não tira um domingo sequer para ir para a igreja. Pelo menos uma vez por semana. Tem gente que vai uma vez por semana. Uma vezinha. Tem gente que não vai nenhum dia.
E tem pessoas que você precisa estar empurrando para eles para a igreja. Você precisa estar forçando. Que conversa fiada é essa? As pessoas que não têm prazer em Deus, elas não querem nada com Deus, não. Quando você diz que ama alguém, você tem que ter prazer nas coisas dela. Você vai lá, ama lá. Vou dar um exemplo de um homem. Aí o homem ama a mulher. Aí ele olha e diz, eita, aquela roupa, parece com a roupa da minha esposa, da minha namorada, do meu amor. Tudo que aquela pessoa vê inspira aquela pessoa que ela ama. Então ela tem prazer nas coisas, ela está lá no trabalho, ela está lá em determinado lugar, e o prazer daquela pessoa é estar junto com a amada, com aquela pessoa que ela ama. Então, se a pessoa não tem prazer nenhum de estar lá junto com os irmãos da igreja, na congregação, ela não tem prazer nenhum nas coisas de Deus. É muito simples. Não tem como alguém vir com conversa fiada, não. Desde o começo, desde a criação, desde o fundamento da igreja, que existia religiosidade, que existiam as falsas seitas, mas a igreja estava lá reunida. A palavra de Deus fala de reunião. Onde era que estava a igreja quando Pedro estava preso, prestes a morrer? A igreja estava reunida orando, estava em uma casa. Então tem que ter um lugar físico para que as pessoas se reúnam. Você não é aquele crente individual, não. Quando Deus nomeou os discípulos, ele mandou ir de 2 em 2, então tem que ter comunhão. Se o sujeito não tem comunhão nenhuma, que crente é esse? Que tipo de crente? É esse que não quer nada com as coisas de Deus. Que tipo de crente é esse que não quer ir para a igreja, que não quer congregar? Eu não considero crente não, rapaz. O crente de verdade, ele tem prazer nas coisas de Deus. Eu tenho falha, você tem falha, os irmãos da igreja têm falha, todos têm falha, mas a palavra de Deus diz que existe um que é perfeito, e esse chama-se Jesus Cristo. E sabe onde é que ele está? Ele está na igreja, ele está no coração de cada um. Está lá, você tem uma deficiência em uma área da sua vida. Aí tem um irmão que não tem aquela deficiência, ele vai te ajudar, porque ele vai te dar conselho, ele diz, irmão, faça desse jeito, e um fortalece o outro. Digamos, alguém tem a tendência de se zangar, e tem irmão que é manso, que quase não fala. Então aquela pessoa tem algo a te mostrar, tem algo a te ensinar, a unção que está naquela vida daquela pessoa de mansidão. Você vai estar vendo aquela pessoa e diz, rapaz, fulano é tão calmo, eu quero ser como fulano. E da mesma forma, aquela pessoa mansa queria ter mais um pouco de ousadia, e disse, eita, fulano é tão ousado. Então uma unção se une com a outra unção, então os irmãos se unem, um para fortalecer o outro. A igreja precisa estar congregando. Você que se diz igreja, você precisa congregar. Se você não tem prazer em Deus, você não é nada de Deus. Porque Jesus Cristo, ele vai olhar lá, no grande e glorioso dia, ele vai dizer, ai, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí ele vai olhar e vai dizer também para aqueles que não fizeram nada. Porque tem a história dos talentos também, você sabia disso? Ele fala dos talentos, não, Senhor, eu peguei e esconder os talentos. É a pessoa que se esconde em casa, que não quer fazer nada, não quer evangelizar, não quer congregar, não quer nada. Jesus vai colocar aquela pessoa, sabe aonde? Nas trevas exteriores. As pessoas estão lá, porque eu leio, leia a sua Bíblia. O sujeito que não congrega, ele não tem prazer nas coisas de Deus. Glorificado, magnificado, exaltado seja o nome do Senhor. Que eu e você, meus amados, que nós possamos e venhamos a ter coragem, a ter disposição, a ter amor em congregar. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus pela minha vida e pela vida dos meus amados que estão me assistindo agora. Que o Senhor derrame sobre nós a unção de ousadia, de vontade e interesse. Espírito Santo nos fortalece cada vez mais para que a gente tenha prazer em congregar, para que a gente se sinta feliz congregando, para que o nosso desejo esteja lá nas coisas do Pai. Oh Deus, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.